Beleza, galera? Aqui é Darley da V8 Mecânica. Começar mais um vídeo aí bacana sobre mecânica automotiva para você que gosta desse sufoco que a gente passa todo dia. Então, bora lá para o que tem de defeito aqui para hoje, né? Aqui a gente está acabando de colocar ainda o suporte do motor aqui do Astra. Já tá dando dor de cabeça mais uma vez, de novo. Complicado, viu, galera? Tem umas coisas que não é fácil, não. A EcoSport, nós tiramos aqui um amortecedor para fazer uma avaliação, ver o que está acontecendo com ela. Sistema de freio desse carro já está ruim. Vou mostrar para vocês aqui a pastilha de freio como tá, hein? Embora o disco pareça ter uma quantia boa de material, mas a pastilha tá na rapa do quiabo, como se dizia antigamente, hein? Não tem mais nada de pastilha aqui, viu, galera? Olha como tá fininho. Então o cliente trouxe na hora exata para poder fazer a revisão. E essa aqui tá trincada. Isso aí só de um lado. Então, mexendo de um lado, tem que mexer do outro. A espessura do disco aqui ainda tá boa, só que se você olhar de perto, ele tá todo frisado, tá vendo? Ele desgastou de uma forma ruim. Ele não desgastou aquele disco liso, parece que entrou pedra ali, areia, seja lá o que for. Ele acabou desgastando de uma forma que ele ficou todo ondulado. Então ali, ou vai ter que dar um passe no disco, não tem muito o que fazer, ou então colocar um disco novo, beleza? No último vídeo eu dei uma volta nesse carro, eu não vi muito defeito, mas aí, ao parar o carro e dar uma aceleradinha de leve, eu senti ele vibrando um pouquinho. Possivelmente o cliente estava reclamando com a gente, tá? Aí vem aquela questão, onde está o defeito? Ao acelerar, o carro está fazendo tá dando um pouco de vibração. Nós vamos dar uma analisada aqui nos coxins do motor, tem coxinho do lado de cá, tem coxinho do lado de cá. Vamos dar uma olhada no sistema de suspensão e no sistema de direção para ver se acha alguma coisa. Coisa que a gente já achou aqui, viu, galera? Defeitos que já achamos. Por exemplo, aqui, olha. Deixa eu ver se aqui vai dar para mostrar para vocês. Ó, olha a bieleta como ela tá molinha, tá vendo? A bieleta em si, ela não faz vibração no carro, mas ela já tá meio molenga. Bieleta molenga, normalmente a gente tem que trocar ela, não tem muito o que fazer. Porque o próximo passo que ela vai ter é começar a fazer barulho. Olha aqui para vocês verem. Ó, você tem ideia o quanto tá mole isso aqui. Então isso aqui tem que fazer a substituição, tá? Ah, Darley, mas não tá fazendo barulho e tudo. Galera, troque enquanto há tempo, porque depois que começar a fazer barulho, fica aquela luta incrível para descobrir onde está o barulho no carro. Então, já tirou ali, faz a substituição, é menos um defeito. Amortecedor do carro. O amortecedor do carro tá aqui na bancada. E já está começando a ficar todo desbeiçado, tá vendo? Todo desbeiçado. Será que é ele que está fazendo barulho? Eu não tenho certeza, viu, galera? Não tenho certeza. Não tenho ideia se é ele que está fazendo barulho. Mas aqui nós vamos desmontar esse amortecedor e fazer uma análise manual nele para ver se ele está tendo ação. Se tiver ação, talvez ele volte para o local. Se não tiver ação, talvez a gente já troca tudo. E já vou trocar essa coisa aqui também de uma vez, tá? Mesmo se o cliente falar assim, não, Darley, vamos deixar o amortecedor do jeito que tá. A gente já troca essa coisa aqui para ele. É claro, se ele autorizar, porque a coisa está rasgada, vai entrando por ele aqui dentro. Amortecedor é um componente meio complicado de fazer inspeção nele, viu, galera? Não é tão simples quanto a gente espera. O amortecedor, quando ele está vazando, a gente já sabe que ele está com defeito. Quando ele não vaza, a gente tem que fazer alguns testes para tentar identificar algum defeito. Tentar identificar. Porque quando ele está preso no carro, vai 1 tonelada ali em cima dele. Então a pressão exercida em cima do amortecedor e da mola é muito grande. Às vezes, quando a gente faz teste de bancada, não identifica o defeito com tanta facilidade. Bacana? Agora vem a bola da vez desse vídeo aqui. Já sabiam ali, ó, nós estamos esperando ainda, que é a resposta do cliente. Esse Voyage aqui do meu amigo Saulo, ele abasteceu o carro passou 10 minutos e começou a falhar. Ele trouxe o carro pra gente aqui, pra gente ver o que está acontecendo no carro. Será que é ignição? Nós trocamos o sistema de ignição desse carro que tem pouco tempo. Será que é ignição? É vela, cabo de vela, bobina, bico injetor? Será que o motor desse carro deu ruim? Esse motor nós trocamos esse cabeçote, deve ter 1 ano e meio, 2, sei lá. 2 anos e meio. Mas não tem tanto tempo. O que será que aconteceu com esse carro para ele parar de funcionar, hein, galera? Para ele ficar falhando. Nós já descobrimos o defeito. Possivelmente é o bico injetor. Pegamos o bico injetor desse carro, colocamos ali na máquina de teste e 4 bico injetor estavam gotejando. Será que o combustível está detonando esses bicos injetores, galera? Estou com 3 carros aqui na oficina,
que deram defeito grande depois de abastecimento. Mas vou testar esse bico injetor desse carro aqui, mostrar para você como que ele tá. Ver se já não melhorou bastante, né? Porque quando passa na máquina ele dá uma melhorada boa, mas vou mostrar para vocês como que tá a questão desse bico. Nós vamos trocar ele, colocar um bico original nele e testar o funcionamento de novo. Aqui os 4 bicos injetores do carro já na máquina de equalização, tá? Máquina de equalização não, é teste. Eu vou fazer um teste aqui que é o seguinte, teste de vedação. E olha lá. Teste de vedação, tá, galera? Ó, aqui vazando, aqui vazando. Aqui tá gotejando de vez em quando, aqui também tá gotejando de vez em quando. Então, os bicos estão todos ruins. Agora vamos fazer um teste de olha lá, olha como tá ruim. De equalização agora, né? Equalização, ó. E nesse caso aqui, a gente vai ver que tem um bico que tá jogando mais combustível que o outro. Ele não tá bom, tá? Muito combustível, pouco combustível, muito combustível, pouco combustível. Teste de vedação, agora ele ficou bacana, tá vendo? Ó, isso aqui ainda tá pingando. Mas de qualquer forma, os bicos estão desequalizados. Agora eu vou fazer um outro teste aqui, vamos ver se vai funcionar. Vou fazer um teste de spray. Vou deixar ele jogar um spray aqui. O jato de spray dele também não tá bom, galera. Aqui, ó, esse aqui tá jogando muito, esse aqui tá pouco, esse aqui também tá pouco. Tá um negócio todo desorganizado. Jogou bastante. Beleza, agora eu vou fazer o teste de vedação. Olha lá. Tá vendo? Todos eles estão pingando um pouquinho. Só que quando passa muito tempo, ele começa a vazar mais. Então esses bicos não estão confiáveis mais. Será que esse problema desse bico é questão de idade? Ou será que foi o combustível que colocou, galera? A gente nunca vai saber, né? O que a gente sabe é que o cliente abasteceu, o carro não tinha defeito. Logo em seguida deu esse punhado de rolo aí no bico injetor do carro dele. Agora, eu tenho máquina de limpeza de bico injetor aqui, tenho a cuba ultrassônica, mas eu não faço mais limpeza de bico injetor, tá, galera? Quem acompanha nosso canal aí, já viu que há um tempo atrás, nós testamos aqui os bicos injetores de um Sentra, e para nossa tristeza, um bico injetor travou aberto, e por pouco ia quebrar o motor desse carro. Então, por esse motivo, hoje em dia, eu já não faço mais limpeza de bico injetor. Eu testo a equalização, funcionou, beleza. Se não funcionou, troca o bico injetor. Vai ficar um pouco mais caro do que uma limpeza? Vai ficar um pouquinho mais caro que uma limpeza, galera. Mas vai ficar infinitamente menor do que o preço de um motor. E eu não quero que o motor desse carro quebre, beleza? Vamos trocar esses bicos injetores. Já chegaram aqui 4 bicos injetores Bosch. Lacradinho. Você vai comprar bico injetor, galera. Você olha se esse bico injetor tem lacre, tá? Vamos colocar 4 bicos injetores novos aí. Esse bico injetor é o 208. 0280 156 403. Vou colocar esses 4 bico injetor delicioso aqui e vamos testar ele de novo. Lembrou, quando comprou bico injetor novo vai para a máquina para fazer teste, tá? Não adianta colocar bico injetor novo no carro sem fazer teste, não. Bicos já fora da caixa e já na máquina, hein, galera? Eu ainda não testei eles, vamos torcer para eles não me fazer passar vergonha, né? Vamos dar um spray aqui primeiro. Ó, pelo menos os jatos estão bem parecidos. E agora vamos fazer um teste de vedação. Vedação a 3,5 bar. Tudo ok, hein? Tudo ok, beleza. É como deveria ser, né? Agora vamos fazer um teste aqui de um auto-check para ver se a gente vai encontrar algum defeito nesses bicos injetores. Ó, já fiz errado aqui, hein? Fechar a bureta, a saída de fluido aqui. E vamos ver se vai dar tudo certo, hein? Lembrando, esses bicos aqui, galera, é o 0... Vou ter que olhar na caixinha que eu tô velho, eu não lembro de cabeça não, hein? É até bonito esse teste, né? É que tem duas coisas que a gente tem que testar. Primeiro, o jato do bico, para ver se o jato tá bem uniforme, e a equalização do fluido que tá saindo aqui. Sabendo que está pressurizado, todos eles têm que dar mais ou menos parecido.
Ó, próximo de 72 mililitros. 73 mais ou menos, hein? Mas tá tudo equalizado. Isso aqui tá bom, tá muito melhor do que tava antes. Se der 1 mililitro de diferença ali, não tem problema nenhum não, viu, galera? Não precisa ficar chateado por conta disso aí, não. 0,280, 156, 403. Beleza, agora vamos fazer o seguinte, vamos tirar esses bicos ali, vamos voltar com eles pro carro. Lembrando que tem que voltar com essa travinha aqui e tem que voltar com essa proteção aqui para não sujar lá dentro dos bicos injetores. Bico injetor, galera, esse bico injetor tem uma posição de montagem dele que é o seguinte, você vai colocar essa travinha aqui de trás com essa travinha aqui. E você vai passar um pouquinho de vaselina aqui, viu? Então vamos pegar a vaselina primeiro. Passa um pouquinho de vaselina aqui para poder facilitar você instalar ele lá no carro. Coloca a travinha aqui, depois só colocar ele lá na flauta. Passa um pouquinho de vaselina aqui embaixo também. Quanto mais lubrificado tiver esses bicos injetores, menos dor de cabeça você vai ter. Tem uma aqui que sumiu, falhou. Vamos procurar ela. Todos eles com as travinhas em cima, tá? Aí você vai pegar essa parte aqui de baixo, vai encaixar aqui. Ele tem a posição certinha para poder encaixar, viu, galera? Pra você não fazer muita força e não passar muita raiva. Tá vendo ali, ó? Ele tem o formato mais ou menos do bico injetor. Tá vendo que vai ser essas abinhas que ele tem aqui. Encaixou aqui. 2. Se o seu bico injetor não tiver essa borrachinha, você puder providenciar aí, você vai ficar muito feliz a longo prazo, porque isso aqui ajuda a proteger por conta da sujeira que entra lá para dentro do orifício dos bicos injetores. Beleza, tudo ok. Agora vamos instalar lá no tubo de alimentação. Bico injetor na mão, agora você vai fazer o seguinte, hein? Essa parte aqui de elétrica tem que ficar voltado para trás. Então vamos pegar esse bico injetor aqui, colocar ele aqui, aí você vai dando uma balançada nele de leve, aí ele tem que encaixar. Chega pertinho aqui. Ele tem que encaixar uma travinha que tem aqui do lado, na lateral, tá? Dos dois lados. Você tem que certificar que ele tá bem travado. Vou mostrar para vocês no outro bico injetor onde que vai a travinha, vai aqui, ó. E é essa abinha que tem que ficar aqui, chega bem pertinho aqui. Aqui, ó, essa travinha aqui na lateral. Ele tem um ressalto aqui. Esse ressalto tem que pegar aqui. Então vamos colocar ele aqui. Vai dando a balançada. Ó, encaixou. Por isso que ele tem que estar lubrificado. Tá? Aí você confere se encaixou aqui e se encaixou do outro lado. Se ele não tiver lubrificado, você vai passar muita raiva, você vai se irritar, você vai desistir de fazer o serviço. Sendo que é uma coisa muito simples se tiver tudo lubrificado. Ó, tudo conectado. Agora você já pode colocar a flauta aqui. Ou você, se você quiser, você já pode ligar a parte elétrica. Eu vou ligar ela aqui de uma vez. Coloca aqui no lugar. Se você quiser lubrificar a parte do cabeçote onde que ela vai também pode, mas não tem tanta necessidade não. É que você vai direcionando aqui os injetores, porque às vezes ele não quer entrar, tá? Vai mexendo um por um, com calma. Vai dando a sacudida aqui de leve, galera. Vai fazendo uma forcinha. Ó, aqui parece que encaixou. Antes de colocar parafuso aqui, você tem que ter certeza que os 4 bicos encaixaram lá na parte de baixo, tá? Ó, aqui encaixou, aqui encaixou. E por que você tem que fazer isso? Porque senão na hora que você colocar o bico aqui, se ele não tiver, você colocar o parafuso, o bico não tiver encaixado, ele pode quebrar. Vou colocar isso aqui, já vou ligar esse carro pra gente ver como que ele vai ficar, hein?
que deu uma baixada aqui, né? Justamente por isso, ó. Tá firme aqui, tem que prender ele aqui atrás, bico injetor instalados. Agora nós vamos lá para dentro do carro ligar ele. Vamos aqui agora. Carro no ponto morto. Sem a chave, ferrou, vou pegar a chave. Agora sim, hein? Chave na ignição. Ó, virou, vamos desvirar uma vez. Virar de novo. Torcer pro rádio não ligar e não deixar a gente na mão. Desliga, rapaz. Senão a gente toma um strike aí do YouTube, né? Vamos desligar e virar de novo. Isso aqui é para encher a flauta de combustível, tá, galera? Vou dar a partida. Tristeza, mais uma vez. Tristeza. Vamos lá ver se não tem nada ligado errado no carro. Aqui pode ser que ele vai demorar um pouco para pegar. Eu vou explicar para vocês por quê. Por conta do fluido que tem na máquina, tá? Ele fica no bico injetor e pode acabar atrapalhando o funcionamento. Mas eu quero ter certeza se eu não deixei nada desligado aqui. Não tem nada desligado. Vamos voltar lá e dar mais uma partida no carro. Isso eu tô fazendo também, viu, galera? Porque eu tô idoso. Eu esqueço das coisas. Ó, ligou. Ligou. Funcionamento dele irregular. Vamos esperar. Toda vez que você ligar o carro, isso aqui é para você ir acostumando, tá? Você ligou o carro, ele vai falhar um pouquinho. Você vai ter que esperar até ele estabilizar, porque ele pode estar com a câmara de combustão encharcada. Principalmente esses carros que estão com bico injetores ruins. Então eu vou esperar um pouquinho esse carro estabilizar. Na hora que ele estabilizar, aí eu volto e testo com o scanner. Beleza? O negócio é fácil não, viu, galera? Esse carro tá com funcionamento ruim, viu? Eu não tô gostando do funcionamento dele, não. Então, vamos esperar um pouquinho. Ó, o funcionamento do carro aqui tá ok. Tem muita gente que fala o seguinte, né? Ah, você não precisa entrar com um scanner no carro não, porque ele vai sumir a luz da injeção. Realmente, ele some, viu, galera? Realmente ele some a luz da injeção, mas depois que você roda alguns quilômetros no carro para ele fazer a leitura de alguns parâmetros dele. Só que aqui na oficina, como aqui é oficina, eu vou entrar com o scanner e apagar essa luz de avaria. Por que eu vou fazer isso? Porque eu preciso fazer a leitura também de como está o funcionamento desse carro. Eu preciso saber se, por exemplo, se o bico injetor dele vai parar de funcionar, se ele está dando mistura rica, se a sonda lambda está trabalhando certinho, antes de entregar esse carro para o cliente. Então vamos fazer aqui, ó, seleção de veículo. Ai, ai, ai. Esse aqui é um Voyage. Voyage, beleza. Ok. É claro que ele vai ter várias avarias aqui, viu, galera? Por conta dos testes que foram executados e porque ele já estava com defeito antes. Eu só vou limpar a avaria de carro depois que eu resolver o problema de injeção eletrônica dele ou o problema que ele tiver. Então bora lá, varredura de código. Agora, por que eu falei com vocês assim, ele tá com... Eu senti ele meio estranho, porque eu também tenho um Assaveiro, que o motor é o mesmo, mas o barulho dele é um pouquinho diferente. Mas aqui, ó, a aceleração do carro tá excelente, tá? Excelente. Pré-varredura, e isso ele não estava acontecendo, ele estava fraco quando chegou aqui. Vamos fazer a varredura primeiro, ó. Falha de ignição do cilindro 1, desativação de cilindro P, não sei o que, intermitente, injetor, não sei o que, mau funcionamento. Olha essa danada, hein? Injetor 1 com mau funcionamento. Ele não tinha mostrado, esse danadinho não tinha mostrado isso aqui na hora, a primeira vez que eu fiz a leitura dele, não. Mas beleza, vamos esperar ele fazer a leitura de tudo. Ó, tá com falha de freio também. Esperar ele acabar de fazer a leitura. Vamos apagar essa leitura do scanner. A luz da injeção possivelmente vai apagar. E vamos dar uma volta com o carro para ver se vai ficar tudo ok. Ficou ok, a gente devolve o carro para o cliente. Demorando a fazer a leitura aqui. Galera, eu tô ficando com a vista tão ruim. Eu tô gravando isso aqui e olhando aqui pela câmera, eu não consigo ler direito o que tá acontecendo no scanner. Que loucura, hein? Vou
falar pra vocês a verdade, quando você ficar velho aí, você me fala como que foi pra você, porque pra mim tá sendo tenso. Não tá fácil não. Beleza, apagar todos os códigos. Vamos ver se vai apagar a luz da injeção aí. Demora um pouquinho, hein, galera. Vou tentar deixar isso aí sem corte pra vocês verem a luz da injeção apagando. Será que dá pra colocar os dois? Ali, apagou. O scanner aqui tá acabando de fazer de olhar tudo certinho, ok. Já posso fazer a varredura de código novamente, que tem carro que você apaga a falha, mas se ele tiver com a falha presente, já acende ela logo instantaneamente, e rapidinho, hein. Vocês estão vendo minha cara aí no reflexo? Agora vocês não estão vendo mais. Pré-varredura. Não. Ó, por enquanto tudo ok. Agora é só rodar com o carro que está finalizada essa manutenção, hein? Muito fácil demais. O que vocês acharam aí? Vou esperar fazer a leitura aqui para poder apagar, para salvar esses dados. Muito fácil, né, galera? Só que não, tá? Vou explicar para vocês aqui os problemas que a gente tem quando vai fazer esse tipo de manutenção. Se você pegar a peça paralela, você vai se complicar. Se você não entender que o bico injetor pode travar aberto, talvez você pode quebrar o motor de um carro. Isso já quase aconteceu comigo. Nada como a boa e velha experiência, tá? Experiência é tudo. Eu não tenho muita experiência, galera. Vou ser sincero para vocês. Gostaria de ter mais. Estou estudando aí vários dias da semana para poder tentar pegar mais experiência, mas às vezes a gente precisa de ter um carro para poder trabalhar, para poder pegar essa experiência. A danada da experiência demora para chegar na gente, é complicado. Ó, varredura de código aqui tudo ok. Beleza, só rodar no carro agora, hein? A danada da experiência é complicada para chegar na gente, é difícil, você precisa passar, como se diz, né? Um caminho de pedras para poder pegar a danada da experiência. E para mim está sendo muito doloroso. Para você, se você estiver trabalhando com mecânica também, depois me fala como está sendo para você, porque para mim não é fácil não. Passo muito tempo sem dormir, eu acordo de madrugada, desesperado, sem saber o que está acontecendo. Bora dar uma olhada aqui na Export. Nossa, meu Deus do céu, essa Export aqui, o amortecedor dianteiro já foi pro brejo, viu, galera? Vou mostrar para vocês aqui o que aconteceu com ele. Ó. Aqui a gente consegue ver que ele tem um pouco de marca de uso. Ele está um pouquinho escuro aqui em algumas partes, tá vendo? Mas o problema nosso não é esse aqui hoje, não. Eu falei que ia limpar essa mesa, eu não consegui limpar, né? Ó, vou puxar ele para cima. Olha o tanto que ele tem que subir ainda, beleza? Até aí tudo bem, né? Agora eu vou apertar ele de novo aqui para vocês verem. Cadê? Morreu? Não vai voltar, não? Aí, cadê? Não ressuscita, galera. Olha lá. Olha lá. Tá brava. Tá brava por conta de orçamento. Tá demorando a fazer. Não é fácil, não. Então, esse amortecedor aqui faleceu. E eu já tinha conversado com o cliente o seguinte. Tem alguns amortecedores, costuma acontecer, que para você ter certeza se ele tá bom ou se ele tá ruim, você tem que tirar o amortecedor e fazer um teste manual. Esse teste é 100% válido? Não, não é 100% válido não. Mas você vai ter um melhor parâmetro do que se o amortecedor estiver pendurado no carro. E você simplesmente chegar lá, é o que muita gente faz, tá? Você chega no amortecedor aqui, chega aqui do lado do carro, aqui, ó, aperta ele, o carro dá uma balançada e você fala assim, o amortecedor tá bom, o amortecedor tá ruim. Cara, o carro pesa mais de 1 tonelada. Você acha que você balançando o amortecedor, você vai ter ciência se ele tá bom, se ele tá ruim? Muito difícil, não consegue não, tá? Pode esquecer. O certo é você olhar se tem vazamento no amortecedor. Se tiver vazamento, beleza, você já troca. Se não, você tira e faz um teste manual nele. Agora você quer fazer um teste top mesmo? Quer fazer um teste top? Você vai precisar usar máquina. Só que eu não tenho essa máquina aqui. E aqui no Barreiro, onde eu tenho oficina, não conheço quem tem. Essa máquina deve custar mais dos 130 mil reais. E aqui para o nosso dia a dia é inviável ter um equipamento desse. Porque o que a gente cobra para poder testar o amortecedor, para trocar um amortecedor, é muito pouco. Então se eu tivesse um equipamento aí que custasse 130 mil reais, 100 mil reais, ou que fosse 80 mil reais, jamais nessa vida eu cobraria menos do que 200 reais só para testar o amortecedor. Entenderam?
É claro que eles estarão montados no carro, mas eu ia ter que cobrar alguma coisa que para pelo menos valer a pena ter esse equipamento. E outra coisa, tinha que ter espaço também, aqui não tem espaço. Mas quando eu tiver dinheiro, é claro que eu vou ter. Quando tiver grana, galera, quando eu tiver grana, eu não vou ter grana, porque quando a grana cair no bolso, eu já vou lá comprar equipamento. É na hora. Eu não consigo guardar dinheiro, não. Então aqui, ó, amortecedor da... Olha o cara quebrando as ferramentas, tudo. Gente do céu, mamãe. Aí querendo guardar dinheiro. Cairo casou tem pouco tempo. É que ele não conhece da vida, né, galera? Ele casou tem pouco tempo e comprou um carro. O cara que casa e compra um carro, ele vai ter dinheiro na vida? Ele tá mais ferrado. Eu tô falando isso aí porque eu também passei por isso, tá? Eu tenho 4 meninos. Então, eu tenho uma mulher gastadeira. Eu tenho carro para poder encher a cabeça de problema. E eu tenho menino. O cara ainda não tem menino. Daqui a pouco o neném chega e vai ver a vida de verdade como é que é. Muito melhor. Aqui, galera. Cilindro de freio da Export, ele tá vazando um pouquinho. Um único cilindro, tá vendo? Tá bem pouquinho, mas tá vazando. Se bem que eu tô achando que isso aqui é lubrificante, viu, galera? Mas pelo sim, pelo não, como tem um fluido aqui que a gente não tá identificando o que é, nós vamos trocar esse cilindro. Troca esse cilindro. Sapata de freio não precisa trocar. Vou dar uma analisada aqui no tambor. Ó, o tambor tá liso. Se o tambor, você passar o dedo aqui, ele não tem ressalto, você não precisa nem medir o tambor, viu, galera? Ele tá em boas condições. Quando o tambor tem desgaste, ele dá ressalto aqui, e isso aqui é um componente que quase ninguém dá passe nele. Espera acabar para poder trocar. Então, aqui o amortecedor, tô ficando doido. A sapata está em boas condições. Aqui tem que ser feito somente limpeza e lubrificação e troca desse cilindro de freio. Como que você vai saber se esse cilindro de freio do seu carro tá bom ou tá ruim sem desmontar a roda? Você nunca vai conseguir saber. Desiste, tá? Não vai conseguir saber nunca. Você tem que tirar e fazer teste. Amortecedor traseiro da Export, galera. Esse aqui eu acho que tá bom, hein? Ó, esse aqui não tá muito ruim não, tá? Por que eu sei que esse aqui não tá muito ruim? Porque o gás que tem nesse amortecedor, ele é um pouco menor do que o do amortecedor dianteiro. Então ele vai subir mais lento assim mesmo. Não tem marca aqui na haste dele, ele está em boas condições. Ele não parece ter folga aqui na parte do eixo dele. As buchinhas estão bacana. Esse aqui e o danadinho é original, mas esse aqui vai voltar para o carro. Não tem como eu trocar um amortecedor estando em boas condições. Pelo menos eu não faço isso aqui não, tá? Você conhece aí, tem um camarada que faz esse tipo de coisa. Eu não quero nem conhecer esse cara. O amortecedor tá ruim, vai embora. Tá bom, fica no carro. A não ser que o cliente pensar de uma forma diferente. O cliente pode pensar o seguinte, falar assim, Darley, já tem 10 anos que esse carro tá rodando, cara, com o mesmo amortecedor. Faz o seguinte, chegou a hora dele. Vamos trocar esses amortecedores, colocar um amortecedor mais novinho aí, para ver se ele dura mais uns 5 anos aí, talvez mais uns 10 anos, sem precisar mexer. Mas o amortecedor original é muito melhor do que o paralelo que a gente compra. O amortecedor original que vem no carro é muito melhor do que o amortecedor que depois você compra na concessionária. Então, o que veio no carro vai ser uma peça top. O que você comprou depois, mesmo sendo na concessionária, já não vai ser a mesma Coca-Cola não, tá? Vai ser um negocinho mais diferente um pouquinho. Então, aí o cliente tem que avaliar. A nossa função aqui é identificar defeito, passar a opção para o cliente, o que ele decidir a gente faz. Bacana? Agora vamos dar uma olhada lá no carro do João. Será que esse carro vai ligar ou não vai ligar? Eu falei que ia ligar ele meio-dia, não liguei não. Meio-dia não, eu ia ligar ele depois do almoço, 1h da tarde. Não consegui ligar não, viu, galera? Agora já são 4h da tarde, chegou a hora de ligar ele. Creio que já deu tempo dele dar uma esfriada bacana. Se ele ligar de primeira, nós vamos manobrar esse carro para dentro da oficina e esperar até o próximo dia útil. Que se ele ligar de novo, nós vamos começar a fazer aquela limpeza monstra no motor dele, para ficar top. Galera, eu queria mostrar isso aqui para vocês. Isso aqui é o batente do amortecedor traseiro, tá? Como ele ainda é original, se você olhar aqui, ó, ele já está começando a esfarelar, tá vendo? Já está começando a esfarelar. Esse componente aqui é bom toda vez que você mexer no amortecedor, se puder, você trocar ele. Mesmo que você ande num lugar muito bacana, com asfalto muito bem pavimentado, se por acaso se passar no buraco ou tiver alguma surpresa, passar em cima de uma pedra, seja o que for,
e o amortecedor der fim de curso, o que vai te salvar é o batente. Te salvar não, né? O que vai salvar é o amortecedor. Então isso aqui é um componente muito barato. Sei lá, mexeu no amortecedor depois de 2, 3 anos, viu que ele está começando a ficar deteriorado, vale a pena trocar isso aí, tá? Porque ele salva o amortecedor, literalmente. Aí galera, carro do meu amigo João. Vamos abrir ele aqui. Pensa num cara que é cuidadoso com o carro, hein? Isso aqui foi uma falta de sorte, viu galera? Eu vou falar pra vocês a verdade, tem umas coisas que acontecem na vida da gente que é pra deixar a gente intrigado, né? O João, eu vou falar com vocês assim, ó, é um dos caras mais cuidadosos que eu já conheci na minha vida com o carro. É o cara que gosta do carro limpo, gosta do carro bem cuidado. Tinha um Gol que era top, trocou o Gol, comprou um carro cheio de borra no motor. É uma tristeza, não dá pra entender essa vida, viu galera? Eu fico chateado quando esse tipo de coisa acontece, porque, como se diz, né? Tem pessoas boas que fazem coisas boas o dia inteiro e às vezes as coisas ruins acontecem com essa pessoa. E tem gente que faz coisa ruim o dia inteiro, tem gente que não presta e as coisas boas acontecem pra pessoa. Não dá pra entender. Eu acho que, eu vou falar pra vocês, o futuro, o destino aqui foi meio ingrato com o meu amigo João. Eu gostaria que ele, quando ele trouxe o carro aqui, ele falou que tinha comprado o carro, eu olhei o carro e falei, puxa vida, o carro tá bem cuidado. Tem um detalhezinho ou outro, mas o carro tá bem cuidado, o carro baixa quilometragem. Foi um achado, foi uma coisa muito boa. Mas aí, quando você descobre que o carro tem um defeito no motor, tá todo carbonizado, você não sabe como que vai ser daqui pra frente, é um negócio desgastante, tá? Desgastante, viu, galera? Mas complicado. Então, bora lá fazer o... Inclusive, eu falei com o João o seguinte, eu sei que ele ainda tá pagando esse carro, isso aí é para amigo, viu, galera? Tem um amigo, meu amigo Wander, se ele estiver assistindo esse vídeo aí, ele vai se lembrar. Eu comentei com ele um tempo atrás o seguinte, que tem amigo aqui, tem cliente na oficina que é mais amigo do que cliente. O João é um desses, o dono desse carro aqui. Tem cliente que é só um cliente, é um cliente que vem de vez em quando, a pessoa vem, traz o carro, você atende ela some, é o cliente, normal. E tem cliente que a gente não atende, que não é, fala a verdade, não é cliente. Tem gente que a gente não atende na oficina, porque eu não quero estresse. Eu quero ficar com a cara feliz para chegar em casa, tomar um cafezinho quentinho com meus meninos, sorrindo. Eu não quero estresse, seja o que for. Se o motor de um carro, por exemplo, der problema aqui na oficina, dependendo do cliente, ele chegar assim, ô Darley, você mexeu no carro, cara, eu acho que deu um problema no motor, você não tem como dar uma avaliada pra gente lá, por favor, não, porque não tinha esse problema, apareceu, eu não tô sabendo o que é, dá uma avaliada pra gente, me dá uma mão aí, você é um cara de gente boa e tal, conversar bem, não precisa ficar puxando meu saco não, viu, galera? Mas se a pessoa souber conversar bem, for uma pessoa agradável, uma pessoa amiga, é claro que eu vou olhar o motor para ele, dependendo, eu faço o serviço até de graça. E aqui no caso do carro do meu amigo João, eu falei com ele, falei, seu João, eu sei que você está pagando o carro. Se esse carro der problema, for uma coisa muito grave, inclusive essa manutenção que a gente vai fazer aqui, se puder você paga as peças agora e a manutenção, a mão de obra, você paga daqui 2, 3 meses, não tem problema. Eu não quero que você fique chateado com o carro que você tem. O que eu puder fazer para ajudar, eu vou ajudar. São clientes amigos, tá, galera? Não é nem assim, né? Amigos clientes. Então, se o carro dele der defeito no motor, galera, eu vou, se for o caso, eu faço o motor do carro dele e depois ele me paga. Porque é uma pessoa que eu gosto dela. Por exemplo, o João gosta de Fórmula 1 e eu sou apaixonado por Fórmula 1. Então você já viu, né? Que aí quando a gente conta para bater papo, o papo é bom. Então vamos parar de conversar, né? Chave na mão, vamos ligar esse carro aí. Sem acelerar nem nada, viu, galera? Virou a chave. Carro no parking, carro automático. Ligou de primeira. Maravilha, é isso aí que a gente esperava. Agora vamos arregaçar agora, né? Ligar consumidor lá no talo. Ó, tudo funcionando ok. Dá aceleradinha. Tudo ok, galera. Tudo ok. É isso aí que a gente esperava que acontecesse. Desliga aqui, desliga aqui. Desliga o motor. Vamos ligar mais uma vez? Ligou de primeira. Beleza, dá uma acelerada. Tudo normal, galera. Eu não sei, viu, galera, se eu também cometi um erro ao fazer o o terceiro diagnóstico desse carro aqui, porque ele foi aparecendo defeitos, eu fui arrumando, apareceu outro defeito, eu fui arrumando, para não ter que fazer aquele punhado de coisa de uma vez só e onerar muito o cliente. Então o que eu fiz aqui? Troquei algumas peças no carro, montei, troquei peças, montei o carro e ele estava com funcionamento ruim. Eu falei com ele, poxa, vamos esperar um pouquinho, passar o final de semana, estou cansado, pode até ser que o meu raciocínio não está batendo direito,
Voltei para a oficina, comecei a testar o carro, vi que o defeito dele estava muito parecido com o primeiro defeito. Pensei até em tirar o bico injetor, mas aí eu lembrei do seguinte: vamos fazer reset dos parâmetros operacionais desse carro, os parâmetros adaptativos. E dito e feito, quando eu fiz o reset dos parâmetros adaptativos do carro, logo em seguida ele voltou a funcionar. Pode ser que estava precisando disso. É uma possibilidade, viu, galera? Não estou falando que realmente foi isso que salvou o carro, mas a possibilidade é grande de ser isso aí. Mas sem mais papo, né? Ficar batendo papo também enche a cabeça da gente. O carro está funcionando, vamos esperar até o próximo dia útil para ver o que vai acontecer com ele.